Olá, seja bem-vindo ao estudo bíblico de toda segunda-feira. Estamos reunidos aqui 21 horas na segunda-feira para estudarmos juntos a Bíblia. E eu, você, nosso querido amigo Gustavo Kuiper também, nós vamos juntos trocar uma ideia, compartilhar da palavra de Deus. E esse tempo é muito especial, por isso quero convidar você para assistir do início ao fim. Esse é o primeiro estudo bíblico de 2024 e nesse primeiro estudo nós já temos o início da carta aos Colossenses. É um estudo maravilhoso. Serão algumas semanas estudando essa carta do apóstolo Paulo e nós vamos começar com uma introdução. Mas antes disso, Gustavo, que alegria estarmos juntos aqui para mais um estudo bíblico. Olá, pastor Rob, olá pessoal de casa, muito bom estar aqui presente no primeiro estudo bíblico desse ano. Fico muito feliz, a gente já estava com saudade dessa rotina de estudo bíblico toda semana. Creio que esse é um tempo de muita edificação para a nossa igreja. Eu tenho certeza que agora também em Colossenses não será diferente, será um tempo muito especial. E eu quero até aproveitar e reforçar um convite. Aproveita que essa é a primeira semana do tema e não perde nenhum estudo bíblico, né? Porque às vezes você pega lá já o quarto, o quinto, você pensa, não sei se eu vou conseguir reassistir todos. Não, aproveita que é a primeira semana, incentiva as pessoas do seu GP, do seu grupo, seus amigos e assistam todos os estudos que eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. É isso aí. Eu e o Gustavo, nós vamos estar aqui trocando figurinhas, né, compartilhando impressões sobre o texto, comentários sobre o que ele significava, qual é o sentido do texto original, enfim, nós vamos estar juntos aqui conversando, então participe desse estudo bíblico. Antes de nós lermos o texto e fazermos uma introdução geral à carta, quero pedir um favor para você, que você dê um joinha aí, curta essa live, afinal de contas, quando você curte, os algoritmos da internet percebem que é um conteúdo relevante e encaminham para mais pessoas. Além disso, vou pedir para você compartilhar o link desse estudo bíblico com sua família, no grupo do WhatsApp, no seu Instagram, enfim, utilize os meios digitais aí para você compartilhar e chamar todo mundo para assistir o estudo bíblico, para entender um pouquinho melhor a carta aos Colossenses. É uma carta riquíssima, gente. Vocês precisam entender algo bem importante aqui sobre Colossenses que eu tenho para dizer a vocês. Colossenses é uma carta extremamente profunda, rica de conteúdo, rica de instrução, inclusive para quem é líder. Depois eu vou deixar claro aqui qual que é o meu desejo de crescimento pastoral na leitura de Colossenses. Eu já estou relendo essa carta várias vezes, então eu já estou com algo na minha mente. Depois eu falo, no final desse estudo de hoje eu falo o que está no meu coração sobre essa carta, esse tempo de estudo como um pastor. Mas algo importante para nós começarmos a estudar um texto bíblico é termos uma visão geral sobre esse livro. Para você entender a carta aos Colossenses é necessário primeiramente você entender que Colossenses é uma das epístolas da prisão. O que são essas epístolas ou cartas da prisão? São cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão são as chamadas epístolas da prisão. E elas têm um propósito muito claro, trazer edificação às igrejas dessas cidades, certo? Por exemplo, Éfeso, né? Nós estudamos Éfeso aqui em Apocalipse, né? E lembramos que era uma das cidades que tinha uma igreja pujante. Um dos pastores possivelmente foi Timóteo, enfim, uma igreja que foi conduzida e pastoreada. E Paulo, então, escreveu uma carta para essa igreja. Especificamente aqui, a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava nessa prisão. Quando possivelmente foi essa prisão? Por volta do ano 60 depois de Cristo, quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Para quem já leu aí Atos, e aí, quem já leu Atos aí, comenta aí embaixo, já li Atos. Mas você que leu Atos, você vai lembrar que o apóstolo Paulo em Roma, ele acabou ficando preso numa casa. Era uma forma de prisão assistida. Nos nossos dias também acho que existe esse tipo de prisão.
E o apóstolo Paulo, então, tinha liberdade para escrever cartas, para receber pessoas na sua casa. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, de maneira geral, Colossenses faz parte dessas epístolas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu nesse período. Seguindo aqui, gente, qual que é o propósito dessa carta? Qual é o objetivo de Paulo em escrever a carta aos Colossenses? Afirmar a esses irmãos a supremacia de Cristo Jesus. Deixar claro e evidente para esses irmãos que Jesus era suficiente. Enquanto supremo, enquanto soberano Senhor, Ele era suficiente para a sua igreja, para todas as necessidades e anseios da igreja. E é interessante que em Colossos existiam alguns tipos de doutrinas, pensamentos que estavam sendo diferentes do que se acreditava, do que se pregava pelos apóstolos, pelas outras igrejas. E a consequência é que Paulo, então, ele escreve essa carta com o intuito de mostrar o que é o caminho correto. Ele não brigou diretamente e nem escancarou com todas as letras qual era a grande heresia, ou quais eram as heresias de Colossos, né? Nós imaginamos algumas e já vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Porém, o que nós percebemos é que o apóstolo Paulo ele mostrou o caminho reto, a verdade, a apresentação de quem é Cristo Jesus, para que aqueles irmãos então entendessem qual que é a verdade. Quer acrescentar algo aí, Gustavo? Fica à vontade. Sobre a introdução, bom, algo que eu acho que é interessante mencionar também é que quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, principalmente, né, as cartas paulinas, nós logo pensamos que Paulo foi quem plantou essas igrejas, né? Todas as igrejas ali. Então, já que Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele talvez foi quem plantou. Mas aqui é legal dizer que Paulo não plantou a igreja em Colossos, a igreja aos Colossenses. Mas Paulo teve um ministério muito influente na região da província romana da Ásia Menor, da qual então Colossenses fazia parte. No caso, acredita-se que o apóstolo Paulo ele passou mais ou menos uns 3 anos em Éfeso, pregando a palavra, instruindo pessoas. E se a gente for ler lá em Atos vai dizer que enquanto Paulo estava em Éfeso pregando a palavra, pessoas de todas as regiões da província da Ásia Menor, de todas aquelas regiões ali, vinham e ouviam a palavra e, consequentemente, ao ouvirem a palavra, muitos desses se convertiam, começavam a caminhar como servos de Cristo, talvez até passaram durante esse tempo a serem discipulados por Paulo de alguma maneira, e aí então retomaram as suas cidades, e acredita-se então que possivelmente em Colossenses foi isso que aconteceu. Uma das pessoas, como o texto menciona, depois o Rob vai falar um pouco mais sobre isso, Epáfras, ele justamente, possivelmente essa pessoa que estava ali em Colossos, ouviu a mensagem e levou e plantou essa igreja lá. Mas justamente Paulo, por ter a influência da pregação do primeiro que levou o evangelho a essa cidade, ele tem um contato, um carinho muito grande com essa cidade. E junto com isso, eu acho legal o contexto geral dessas cartas da prisão. Que tirando a carta aos Filipenses, né, que é a carta que a gente sabe da alegria, né, e pensar então que Paulo estava preso e mesmo assim ordenando, né, ou instruindo as pessoas a se alegrarem, mas olhando para as outras cartas, como Efésios, Colossenses e Filemão, nós vemos uma proximidade linguística, cultural, geográfica, muito grande entre elas. Só para você ter uma ideia, Efésios ficava a 190 quilômetros, mais ou menos, de Colossos. Né? Então, Colossos ficava a leste, a 190 quilômetros de Efésios. E Filemão, não é uma cidade, mas é uma pessoa, Filemão era uma pessoa que morava em Colossos. Então, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão estão próximas geograficamente e estão próximas também no que diz respeito ao assunto. Até uma coisa que eu li que eu achei interessante, Lutero, quando ele está comentando sobre Colossenses, ele fala que Colossenses é como se fosse uma síntese do conteúdo de Efésios. E tem pessoas que concordam com isso e pessoas que discordam, mas eu acho que uma das coisas que a gente vai apresentar aqui é que não necessariamente é uma síntese, mas está sim muito ligada, ao ponto de que Efésios, se a gente for lembrar, quando você já leu, já estudou, é uma carta de eclesiologia, né? Então fala sobre o corpo de Cristo, digamos assim,
E Colossenses é uma carta de cristologia, fala sobre o cabeça desse corpo. Então elas estão muito ligadas, muito conectadas, assim como também a Filemon, que possivelmente era aqui um membro da igreja em Colossos, e aí tem todo um sentido ainda maior que a gente poderia aqui mencionar. Mas eu acho legal falar dessa ligação, desse vínculo de conteúdo também, tudo isso, onde que uma carta complementa a outra na compreensão geral sobre a mensagem que Paulo estava escrevendo nesses anos em que estava preso ali domiciliarmente, né? Exatamente. Nesse sentido da cidade de Colossos, né, é até interessante nós lembrarmos, para quem acompanhou aí o estudo das pregações de Apocalipse, Laodiceia era uma cidade vizinha a Colossos, né? Uma cidade muito rica. Lembra que nós falamos sobre isso em Apocalipse? Laodiceia era uma cidade pujante, uma cidade que tinha um poder aquisitivo elevado, os seus habitantes tinham um poder aquisitivo elevado, uma cidade referência também no comércio. Perto de Colossos também existia a cidade de Herápolis, ainda uma cidade que tinha uma importante, era uma importante rota comercial e era importante pelo comércio também que passava por aquela cidade ou se desenvolvia naquela cidade, produção de lã, enfim, Laodiceia e Herápolis, duas cidades que tinham um grande desenvolvimento. Já Colossos era uma cidade que foi grande no passado, mas que diminuiu, a sua população era pequena, e inclusive era considerada das três cidades a menor, ou mais inferior, até mesmo, de certa forma, desprezada por ter uma condição e por ter uma população inferior. E você percebe que Paulo escreve uma carta à igreja de Colossos, e você percebe também que ele escreve a uma das ovelhas de Colossos, que é Filemon. Filemon era um dos líderes da igreja, possivelmente um dos referenciais dentro dessa igreja, é o que a gente percebe na carta de Paulo a Filemon. E você então entende que a importância que Paulo dá não é para o tamanho que aquela igreja tinha, para a expressão até mesmo diante da cidade ou da região, mas para o propósito que Deus tem com aquele povo que ali está reunido. Então, a importância dessa carta é porque havia um povo e esse povo era amado pelo Senhor, por isso foi instruído e recebeu essa carta, recebeu essa demonstração de amor que é a instrução pela palavra do Senhor. E algo também que precisa ser ressaltado, né, dentro desse contexto é que cartas foram escritas possivelmente a Laodiceia e, segundo alguns acreditam, foram perdidas, né? Mas essa carta a Colossos foi preservada pelo Espírito Santo e até hoje nós temos então acesso a ela. E ainda, gente, algo interessante aqui para nós só termos uma noção geral sobre essa carta, como há uma ênfase em Cristo, há uma repetição a palavra Jesus, Cristo e Senhor dentro desse livro. De maneira introdutória é importante que você perceba, por exemplo, quando estiver lendo Colossenses, essas palavras elas são repetidas exatamente como uma referência de quem é o centro da carta, de quem deve ser honrado ou reconhecido nessa carta. A palavra Cristo aparece 28 vezes, a palavra Senhor aparece 3 vezes e a palavra Jesus aparece 7 vezes. Portanto, Paulo ele menciona diretamente Cristo. A mensagem de Colossenses é uma cristologia, né? Nós vamos então, durante esse período, ter uma visão mais clara da doutrina sobre Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, especificamente nesse início, nessa introdução, nós já vamos conhecendo um pouquinho da sua mensagem. De forma introdutória, mais alguma coisa você lembra aí, Gustavo, que queira trazer para a gente arrematar e começar o texto? Okay. Talvez só uma questão de estrutura do livro, então, para as pessoas ficarem com um certo alerta muito também bom. Ao lerem o livro inteiro, porque a gente vai conseguir, ao longo desse tema, passar pelos 4 capítulos, mas até, se você quiser, pode esmiuçar um pouco mais, mas uma das coisas que eu queria ressaltar com relação à estrutura era de que nós vamos perceber bem claramente, por mais que sempre apareçam ali algumas aplicações, a gente vai perceber bem claramente capítulo 1 e 2 sendo uma teologia do apóstolo Paulo
referente à suficiência de Cristo, referente à soberania de Cristo, à supremacia de Cristo. Ou seja, é um conteúdo teológico doutrinário, enquanto que os capítulos 3 e 4 carregam ali um conteúdo prático do apóstolo Paulo. E o que eu quero ressaltar aqui de algo relevante que deve também servir como uma instrução para a sua vida, né? Que o apóstolo Paulo antes... essa igreja estava com um problema doutrinário, sofrendo ameaças de problemas doutrinários, e antes de Paulo instruir essa igreja sobre questões práticas que eles deveriam fazer e tomar, ele primeiro corrige falsos ensinos e falsos equívocos, ou seja, antes de dizer o que eles tinham que fazer ou como eles deveriam viver, primeiro ele corrige falsos equívocos, ele corrige falsos pensamentos, falsos conceitos que por consequência estavam ou poderiam levar eles a terem falsas ou atitudes erradas, atitudes pecaminosas, atitudes desviadas do propósito de Deus para aquela igreja. Então eu acho muito legal isso, porque às vezes a gente também desvaloriza a parte do ensino ou a parte da teologia e quer ir logo para a parte prática. Mas nas cartas do apóstolo Paulo, e Colossenses deixa isso muito claro, meio a meio, teologia e prática caminham juntas, e se queremos ter uma correta prática, precisamos também de um correto ensino, precisamos também combater falsos ensinos e falsas ideias a respeito de Cristo e do relacionamento com Deus, né? Perfeito, perfeito. É importante realmente isso que o Gustavo mencionou, né? Essa parte inicial que é doutrina e história, é assim que alguns autores dividem, e a parte sequencial como sendo a prática. Por quê? Porque a doutrina e a história da igreja, o que eles estavam vivendo no início da era apostólica, era o fundamento daquilo que o cristão deveria praticar. E isso é muito lógico, porque você não pode, por exemplo, exigir de alguém que não tenha fé em Cristo ações que são referentes a uma vida cristã. Esperar, por exemplo, que aquela pessoa tenha uma conduta moral, uma prática cristã, é algo totalmente equivocado, porque a base, o fundamento, o essencial é que ele conheça Cristo. E é por isso mesmo que Paulo ele começa apresentando claramente a mensagem do Evangelho. Então, gente, para nós introduzirmos, vamos colocar aquela famosa pergunta, né? É legal a gente colocar a pergunta, mesmo que o pessoal não esteja aqui com a gente agora, né, acompanhando ao mesmo tempo, mas uma pergunta só para levantar a nossa reflexão. Quero que você pense um pouquinho sobre o poder da mensagem do Evangelho. Qual é o valor que você dá à mensagem do Evangelho? Qual é a percepção que você tem sobre a importância dessa mensagem, de quão grandiosa ela é, de quão poderosa ela é, de quão eficaz ela é? Então vamos colocar aqui essa pergunta: qual é o valor da mensagem do Evangelho? Como eu falei, é uma pergunta para você refletir. Se você quiser, inclusive, comentar um pouquinho aí embaixo, fique à vontade, para nós, então, lermos o texto e entendermos um pouquinho sobre ele. Feita a pergunta aqui, para nós pensarmos qual é o valor da mensagem do Evangelho, vamos começar lendo o texto. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 1. A linguagem que nós estamos utilizando aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora. Você fique à vontade para abrir aí na sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver também. Pegar seu caderninho para fazer também suas anotações é bem importante. Então, começando aí pelo versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escreva essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Bom, a primeira coisa que nós percebemos aqui é uma referência clara e direta, interna do texto, ao autor dessa carta, Paulo. É basicamente algo aceito, né, por todos
os comentaristas, ou pela maioria absoluta dos comentaristas, que Paulo, inclusive pela evidência interna, é o autor dessa carta. Agora ele coloca aquilo que Deus o chamou para fazer no meio da sua igreja. Paulo é um apóstolo. Apóstolo quem é? É um enviado. É alguém que foi comissionado. E nessa comissão ele recebe a autoridade de quem o enviou. Ele diz que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, um enviado de Jesus Cristo, alguém que tem a autoridade de Jesus Cristo para escrever uma carta à sua igreja. Isso deixa bastante evidente que nem todos teriam essa autoridade. Ele reconhece que ele é um apóstolo do Senhor, ele foi enviado pelo Senhor, ele recebeu essa responsabilidade do Senhor. Portanto, o que Paulo esclarece para os irmãos é que ele tinha sim uma responsabilidade em dar um direcionamento e uma instrução à igreja. Inclusive, você percebe nas cartas, em todo o Novo Testamento, a autoridade apostólica como sendo um referencial para a igreja de maneira geral. Então, quando você enxerga o crescimento e desenvolvimento da igreja, esse é um dos assuntos de Colossenses, inclusive uma igreja que floresce, uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve, é uma igreja que tem um ensino correto. E quando Paulo ele já estabelece no começo, gente, quem está falando aqui com vocês é um apóstolo de Jesus Cristo, alguém que foi enviado de Jesus, é alguém que tem autoridade de Jesus, portanto, as palavras que eu vou dizer para vocês devem ser reconhecidas, devem ser ouvidas ou devem ser lidas com atenção. Isso é muito importante porque, de maneira básica, a carta começa mostrando que é necessário dar ouvidos a quem tem uma autoridade verdadeira para falar. É necessário aprender a escutar quem de fato pode falar sobre aquele assunto. Quem fala com autoridade. E essa autoridade, no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, é uma autoridade que sempre é delegada. O Gustavo não pode usurpar para si uma autoridade. Eu também não posso tomar para mim uma autoridade sobre outras pessoas. Ela é concedida. Jesus concedeu aos seus apóstolos e de uma maneira muito clara nós percebemos na história da igreja que essa autoridade ela vai sendo concedida para que então as pessoas elas exerçam influência, liderança, instrução segundo aquele que concedeu a autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse fundamento, né, Gustavo, na carta aos Colossenses faz muito sentido, porque você começa a ler essa carta pensando, uau, o que Paulo está dizendo aqui não é uma elucubração humana, né? Não é uma ideia que ele criou, não é uma filosofia que ele gerou, não é um desejo que veio do coração dele, mas o que Paulo tem a me dizer é algo que está seguindo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Serve tanto para... Eu vejo que quando Paulo ele usa esse início assim, né, de reforçar ser um apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, serve para reforçar o seu chamado interno, né, a convicção de que não foi por vontade própria, mas sim pela vontade de Deus, com o chamado de Jesus para a vida dele. Porque se a gente conhece a história de Paulo, a gente vê que realmente não foi pela vontade dele, sim, e sim pela soberania de Deus que o conduziu a esse chamado. Serve também, como a gente vê em outras cartas do Novo Testamento, com a necessidade, às vezes, que Paulo teve de afirmar o seu apostolado diante das comunidades. Se você for ver Coríntio, por exemplo, as cartas lá, ele tem diversas defesas ao seu apostolado, com alguns motivos. Então, às vezes, acontecia de pessoas questionarem essa autoridade, e ele aqui está reafirmando de onde vem essa autoridade. Essa autoridade vem de Jesus, pela vontade de Deus, o chamando. E serve também, bem como o pastor Rob disse aqui, como eu vejo como um terceiro elemento, né, para colocar aqui já qual é o fundamento do combate que Paulo tem a fazer com os falsos mestres que estão influenciando Colossos. Por quê? Porque quando a gente chegar para falar mais sobre falsos ensinos e falsas práticas, quando a gente falar mais sobre esse assunto, vocês vão poder entender
que realmente era algo bem difícil, bem complexo. Não é à toa que Epáfras, o líder ali da igreja, procura o auxílio de Paulo para o auxiliar no combate a essas ideias, porque eram realmente ideias difíceis, filosoficamente complexas. E a partir disso, Paulo aqui também está falando, bem como o pastor Rob disse, né? Olha, aquilo que eu vou falar não parte da mente humana, da reflexão humana, mas vem a palavra de Deus, parte da vontade de Deus, e por isso também é superior àquilo que está sendo propagado ou ensinado por esses falsos mestres, né? Até acabamos esquecendo de deixar bem claro isso, né? Uma das questões que envolveu o início dessa carta, ou por que Paulo escreveu essa carta, é porque ele recebeu lá em Roma a visita de Epáfras. Epáfras é considerado o fundador da igreja de Colossos, de Laodiceia, de Herápolis, ou seja, um evangelista que ele na região estava proclamando o evangelho. E ele foi então para Roma levar para Paulo um relatório sobre essa igreja. A gente vai ler um pouquinho mais sobre isso depois. Mas é importante que você entenda que nesse contexto, Paulo ele já escreve aos irmãos dizendo, olha, eu estou com Timóteo aqui do meu lado, alguém que garante que eu não estou falando algo totalmente desprovido, tá? E também quero dizer algo para vocês. A carta é escrita para irmãos que são fiéis e santos. Santos aqui não é santista, tá? É importante sempre lembrar, você que é santista, meu irmão, você está precisando entender melhor esse termo. Fiéis e santos está se referindo a características da igreja de Cristo Jesus. O que Paulo está falando? A igreja em Colossos tem fiéis e santos, como a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, ela é formada por fiéis e santos. O que é esse termo fiéis? Ele se refere àqueles que creem em Jesus. Aqueles que se lançam em confiança no Senhor Jesus. Portanto, são características que definem uma igreja verdadeira. Aqui Paulo faz uma distinção. Se ele é aquele que recebe a autoridade de Cristo Jesus, ele escreve a pessoas que têm um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. E esses são crentes, são fiéis, são pessoas que acreditam em Jesus. E além disso são chamados um povo santo ou santos. Aqueles que foram santificados, aqueles que receberam essa posição em Cristo Jesus de santificação, de viver a santidade ou de receber a santidade do Senhor. Então fica aqui evidente a característica da igreja de Colossos diante de Paulo, que é um povo separado, porque a ideia da palavra santo é um povo que foi totalmente separado para o seu Senhor. E ainda ele coloca aquela saudação famosa, que Deus lhes dê graça e paz, né? A graça é o favor do Senhor, que Deus derrame seu favor sobre vocês. A paz, como diria Hendrickson, é o sorriso de Deus no coração do homem. É Deus estabelecendo comunhão com o homem. É Deus quebrando a inimizade. É Deus religando o fio que se rompeu, né? Como diz a música, né? Colossenses, suas linhas de amor. E quem conhece a música, né? A música fala aquele fio que se rompeu. Quando eu li aquela música, fio, rompeu. Do que você está falando? Marco Teles está meio... Que é isso? Está muito poético, né? Mas quando você lê a música como um todo, aí você entende. O fio, ok. O relacionamento com Deus que se rompeu. E o resultado na música também é o paz com Deus, né? A resposta da música. Isso, mesmo paz com isso, Deus, paz com Deus. Exatamente, verdade. Verdade, fala sobre a paz com Deus e fala sobre o sangue... É que o sangue vertido, paz com Deus nos deu, alguma coisa assim, né? Eu sei que não é exatamente assim. Top. Mas é muito bonito. A gente cantou ontem, né, no culto. É isso aí, música. Pessoal. Eu e o Gustavo, nós cantamos bem certinho a letra, lendo no telão. Mas não porque sabemos o memória. Eu já tinha ouvido algumas vezes ela, mas... às vezes igual música em inglês, né? Que você escuta, mas às vezes não faz a distinção, ou música em outro idioma, né? A mesma coisa era com essa música. Daí ontem eu percebi a atenção em cada letra. Muito bonita, muito legal essa música. É uma poesia, né? Muito bem. É isso aí, graça e paz. Vamos continuar lá no versículo 3, então?
Quer só mencionar mais alguma coisa aqui ou podemos continuar? Não, podemos ir. Versículo 3, vamos lá, gente. Sempre oramos. A palavra oramos aqui é muito, muito importante. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Pessoal, aqui eu quero trazer uma coisa muito preciosa da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E não só aos Colossenses, quando ele escreve a Efésios também, ele faz isso. Enfim, o apóstolo Paulo expressa as suas orações, como ele ora pela igreja de Jesus, como ele se dedica à prática da oração, e isso é um princípio, um ensinamento. E como eu falei para vocês, quando eu estou estudando Colossenses, tem algo que tem chamado muito a minha atenção. Eu tenho pensado muito sobre o quanto Paulo ele ora pela igreja, mas não somente quanto ele ora, mas como ele ora pela igreja. E ele ora pela igreja com ação de graças e louvor. Gratidão por um povo. De forma introdutória, você já percebe, a carta ou a igreja de Colossenses não é uma igreja perfeita. Como assim? Como que Paulo consegue ser grato a esse povo, mesmo ele não sendo perfeito? Aqui fica claro e evidente para nós. A gratidão de Paulo é por saber que lá existe um povo que crê em Jesus e que foi separado para o Senhor. Independente das dificuldades, do nível de crescimento espiritual daquela igreja, da necessidade de ensino doutrinário que aquela igreja tenha no momento, independente disso, ele é grato porque lá está um povo que acredita. Ele tem fé naquilo que Jesus fez na igreja, pelo seu povo, e ele expressa então essa gratidão através da oração constante. Eu vejo que esse é um princípio de um coração pastoral, de um líder verdadeiro, ou melhor dizendo, de um líder que entende os princípios da palavra de Deus, que entende o coração de Deus. Ser grato pelas pessoas que ele tem a liberdade, a oportunidade de servir, ensinar e instruir. Então Paulo, ele é grato também porque ele ouve falar da fé em Cristo Jesus, do amor que esse povo tem e da esperança confiante que eles carregam. Aqui tem a famosa tríade, né? Uhum. Fé, esperança e amor. É como que fosse uma tríade da caminhada cristã que o apóstolo Paulo aborda em diversos momentos. Em outras cartas também ele fala sobre isso. E ele mostra que em Colossos existe essa fé, existe esse amor, existe essa esperança no que está reservado no céu para eles. Portanto, Paulo apresenta aqui uma gratidão e um louvor a Deus, porque ele está falando com o povo do Senhor. Essa sensibilidade de entender que são ovelhas de Jesus, que são a igreja do Senhor, faz com que ele ore cheio de gratidão. Inclusive, alguns comentaristas eles citam que essa tríade marca uma igreja madura, né? Ou uma igreja que está crescendo em maturidade, né? Fé, esperança e amor seria uma marca, então, de uma igreja que cresce de maneira saudável e cresce também em maturidade, né? E sobre a questão da oração, o que me chama a atenção também do coração pastoral do apóstolo Paulo é de que ele ora por uma igreja que ele nunca havia visitado, né? Que ele não conhecia aquelas pessoas, ele não viu o rosto daquelas pessoas. E ainda assim ele diz que desde que ele ouviu falar sobre a fé daquelas pessoas, sobre aquela igreja existir, aquela igreja tinha entrado na listinha de oração de Paulo, né? Paulo tinha começado a orar por eles. E ao longo da carta a gente vai ver que Paulo ele não orava do tipo assim, Deus, abençoa também lá os de Colossenses, agora já vou pro próximo. Não, ele chega a falar que ele agonizava em oração, ele realmente se dobrava aos pés do Senhor para clamar pelos irmãos de Colossos. Igreja essa que não era necessariamente a igreja dele, era a igreja de outro irmão, que era seu cooperador no ministério, que estava promovendo ali a igreja, e ele desejava, ele era, com o seu coração pastoral, apostólico, ele desejava ver
os frutos daquela igreja, ele desejava ver a graça de Deus sendo derramada sobre aquela igreja. E até se a gente for pensar, algo que a gente sempre tem como um senso comum e que é uma verdade sobre o apóstolo Paulo, de plantar igrejas estratégicas em cidades estratégicas, grandes cidades, grandes polos, isso tudo é muito verdade sobre a ação missional de Paulo e as estratégias missionárias dele. Agora, se a gente for olhar por questão de relevância, como a gente falou lá na introdução, Colossenses não é relevante como outras cidades ali eram. E se a gente pegar agora, ali Apocalipse, que a gente falou das 7 cartas, são 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, dessa mesma região. E uma das coisas que apareceu em algumas das cartas que a gente falou foi de um grande terremoto que atingiu aquela região naquele tempo e que destruiu muitas cidades e que algumas cidades eram ricas e foram reconstruídas. Esse é o caso, por exemplo, do que a gente falou em Laodiceia, é o caso também de algumas outras cidades ali da região. E Laodiceia fica mais ou menos, questão de, se eu não me engano, 10 quilômetros da cidade aqui de Colossos. Isso mesmo. E todas essas cidades ali foram devastadas por esse terremoto. Inclusive hoje é a Turquia nessa região e você pode saber que na Turquia, volta e meia, tem um terremoto que destrói um monte de cidade. Então, isso foi destruído na antiguidade e Colossos foi uma das únicas cidades destruídas ali que não conseguiu se reerguer mais, que não conseguiu levantar os destroços e continuou por anos e anos e anos arrastando a amargura daquele terremoto que atingiu. Ou seja, por diversos motivos era uma cidade, entre aspas, irrelevante comparado a outras cidades muito maiores, muito mais importantes, com rotas muito mais relevantes para passageiros e tudo mais. Mas ainda assim, Paulo, por essa igreja, por essa cidade, se dedica em oração, se dedica em instrução, se dedica em pastoreio. Mesmo não ainda os visitando, mesmo não conhecendo o rosto deles e mesmo aos olhos, talvez até mesmo humanos ou estratégicos, não sendo a coisa mais relevante sim, mas ainda assim o coração do pastoral dele pulsava também por eles. Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos seguir então o versículo 5. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Algo importante aqui também para a gente perceber é que o apóstolo Paulo ele está mostrando o alcance da mensagem do Evangelho. Ele deixa claro que essa mensagem foi pregada por Epáfras para os irmãos de Colossos. Então, Epáfras foi responsável como colaborador para ensinar as boas novas, a mensagem do Evangelho para esses irmãos. Além disso, o que ele deixa claro é que desde a primeira vez que receberam essa mensagem, eles responderam a essa mensagem, ou seja, a mensagem na vida deles promoveu fruto, mudança, transformação. A mensagem na vida dos irmãos de Colossos não foi algo estéril, árido, mas produziu crescimento e desenvolvimento. Inclusive, Paulo deixa claro que essa mesma mensagem tem se espalhado pelo mundo todo, e onde essa mensagem chega, ela promove frutos e promove crescimento. Paulo então deixa claro que a mensagem do Evangelho, ela é poderosa, essa mensagem ela é completa porque ela produz sim frutos e transformação na vida das pessoas, e é uma mensagem que precisa ser espalhada, desenvolvida, pregada, proclamada em outros lugares. Não é algo específico somente para o povo colossense, não é algo específico para transformar somente aqueles irmãos, mas é uma mensagem poderosa. Nesse momento, quando Paulo está então narrando a história da igreja e aquilo que aconteceu, ele enaltece
o poder do Evangelho, ou a mensagem do Evangelho? Vamos lá, vou colocando aqui. Quer comentar algo sobre isso, Gustavo? Fique à vontade aí, enquanto eu vou mencionando aqui o poder do Evangelho. É interessante que aqui, justamente, quando a gente for dando mais alguns passos na carta e for vendo quais são os motivos de combate a falsos ensinos que Paulo faz, a gente vai ver que isso ganha ainda mais valor e sentido o fato de aqui ele estar ressaltando a mensagem do Evangelho como sendo a mensagem poderosa e suficiente para transformar mentes, para transformar corações. À medida de que, por exemplo, uma das heresias daquele contexto, aqui já dando um certo spoiler, era como se fosse o início, o que nós chamamos de proto-gnosticismo, o início do gnosticismo. O que é isso? Era uma ideia, uma doutrina que, basicamente, muito simplista aqui, entendia que aquilo que nos conecta com o Senhor, ou aquilo que eleva a nossa alma e nos torna ainda mais espirituais, é justamente o crescer na gnose, no conhecimento, na sabedoria, muito próximo daquilo que a filosofia grega propagava também de ascensão da alma, de ascensão do pensamento, etc. À medida de que a carnalidade, o mundo físico, material, era algo então que poderia ser desprezado, deixado de lado, ou que certamente era algo ruim, podre, né? Algo nesse sentido. A gente vai ver que isso tem tudo a ver com a sequência na semana que vem do que nós vamos falar, ressaltando Jesus Cristo, inclusive, como aquele que encarnou, habitou em carne, mas também como aquele que ressuscitou corporalmente. Mas agora, para esse capítulo, que aqui eu acho que é importante e relevante mencionar sobre isso, é que, bom, se a gente olha então para as heresias, uma das heresias falava que eles tinham que crescer em conhecimento e uns conhecimentos filosóficos, espirituais, entre aspas, para a elevação da sua alma. E aí a gente poderia combater isso dizendo assim, olha, o crente não tem que buscar isso, não tem que buscar conhecimento, né? Algo do tipo, só para combater o gnosticismo. Mas aqui o ponto é, de fato, essa heresia é uma heresia e deve ser combatida. Mas Paulo, ressaltando a mensagem do Evangelho, ele deixa claro que existe sim uma mensagem que o crente deve conhecer, que o crente deve crescer, deve se aprofundar, deve desejar conhecer e propagar. E essa é a mensagem do Evangelho, porque diferente de outras mensagens, de outras ideologias, de outras filosofias, essa é a única mensagem que tem realmente poder para salvar, para transformar, porque afinal de contas, como também Colossenses vai dizer, essa mensagem revela o mistério de Deus, a saber que Jesus Cristo habita no seu povo, né? E nós, como corpo de Cristo, o propagamos agora nessa terra. Então, esse mistério, né? Essa nossa união com Cristo de maneira sobrenatural como seu povo, é o conteúdo da mensagem do Evangelho que nos salva, que nos transforma e que aqui por Paulo é incentivado a ela sim, nós conhecermos, nos apegarmos e a ela então crescermos também na graça, no conhecimento, a fim de ter um melhor proveito também daquilo que nos está sendo oferecido. Né? Maravilha, é isso aí. Então eu coloquei aqui o poder do Evangelho é transformador, ele é completo é bom, né? Ele é completo e precisa ser propagado no mundo. Aí nós temos então a oração de Paulo, né? Primeiramente apareceu a ação de graças, né? O Paulo expressando em ações de graças o reconhecimento daquilo que Deus está fazendo no meio da igreja de Colossos. Também essa ação de graças, ela envolve a mensagem do Evangelho e a eficácia do Evangelho no meio daquela igreja, né? Vamos colocar aqui de uma outra cor, eu acho que vai ficar mais evidente, né? Vamos colocar assim, a fé dos irmãos e eficácia do Evangelho, que é um hino de louvor à mensagem ou à eficácia da mensagem do Evangelho. E ele continua, versículo 9, dizendo assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Olha só, Paulo continua falando sobre oração. Eles oram continuamente. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também
sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. No versículo 9, ele apresenta um pedido muito especial. Então vamos colocar aqui, ação de graças. Número 2, pedido. Olha só, qual que era o pedido de Paulo, né? Pelo que Paulo orava diante dessa igreja? Pleno conhecimento da vontade. Pleno, né? É completo. E isso vai fazer muito mais sentido no decorrer dessa carta quando nós estudarmos. Pleno conhecimento da vontade do Senhor. Sabedoria. A sabedoria está relacionada ao conhecimento, a gnosis. Nós vamos falar também mais sobre isso. E entendimento espiritual. Eu acho que aqui embaixo o pessoal não vai conseguir nem ler, né? Acho que ainda assim. Aí, Espiritual. deu para ler? Mais ou menos, não, acho que dá. Mais ou menos. O Gustavo é aquele cara que sempre ajuda, né? Acho sempre que vai dar boa, sim. Vai dar certo, né? Não mais top, né, Gustavo? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Então vamos lá. Olha só o pedido de Paulo. Pleno conhecimento da vontade do Senhor, sabedoria e entendimento espiritual. Você que é líder, não sabe pelo que orar pelas suas ovelhas, quem sabe isso aqui te ajuda a entender um pouquinho melhor. Falei, as orações de Paulo para mim são interessantíssimas. A forma como ele aborda a igreja, os irmãos, ação de graça porque eles têm fé, por causa da eficácia do evangelho, uau! Ele entendeu como encher o seu coração de gratidão pelas ovelhas. Pedido, que eles tenham um conhecimento pleno da vontade do Senhor. O que Deus deseja para o seu povo? Você sabe o que Deus deseja para você, para a sua igreja, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que você lidera? Também sabedoria, e quando fala sobre sabedoria, é um discernimento, e obviamente aqui em Colossenses, essa sabedoria é um conhecimento da vontade do Senhor, dos propósitos que Deus estabeleceu, e como o homem deve viver os propósitos do Senhor. Sabedoria aqui não tem aquela mesma conotação da sabedoria dos livros sapiensais, por exemplo, que está relacionado muito a uma prática humana, uma capacidade de entender as coisas terrenas. Não, essa sabedoria é um conhecimento sobre a vontade soberana de Deus. E entendimento espiritual é outra expressão para referir-se a entender as coisas que são do Espírito. Tirar, de fato, os olhos de uma visão limitada ou de uma visão carnal, uma visão que é alimentada por pensamentos que não são tementes a Deus. Então, esse era o pedido de Paulo, porque ele sabia, como diz no versículo 10, que eles viveriam honrando o Senhor se eles conhecessem tudo isso, se eles vivessem plenamente essa realidade. E aí no versículo 11 ele diz novamente: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. E então no versículo 13 e 14 ele faz aquela declaração extraordinária: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Aqui Paulo, então, ele ora para que esses irmãos sejam fortalecidos com o poder de Deus. Paulo, ele reconhece que essa mensagem
ela não é um mero conhecimento que chega aos ouvidos, mas ela é um poder que move o ser humano de forma completa, que transforma o ser humano de forma completa, que movimenta o ser humano de forma completa. A mensagem do Evangelho não é um conhecimento para te deixar mais eloquente ou conhecedor de palavras novas, ou até mesmo ciente de algo sobre a criação ou coisas que são mais distantes. Não, é um poder que transforma o homem, que fortalece o homem, para que o homem seja perseverante, para que ele seja paciente, como diz aqui no texto, para que ele seja cheio de alegria e gratidão, ou seja, para que ele tenha atitudes que refletem a ação de Deus no seu interior. Então, entrando nesse pedido, eu vou colocar mais alguns aqui. Tem algo para comentar sobre essa oração ainda de Paulo? Só para que aqueles que gostam de correlações, conexões bíblicas, guardem muito bem esses pedidos que aqui o pastor Rob colocou, né? O pleno conhecimento, a sabedoria e o entendimento espiritual, porque aqui é uma oração de Paulo, então isso está sendo num tom positivo, né? Clamando a Deus para que essas pessoas desenvolvam esses aspectos, isso seja manifesto em suas vidas. Agora, todos esses pontos diretamente combatem falsos ensinos que essa igreja estava sofrendo ali de alguma forma. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, guarde bem esses 3 pedidos aqui de oração, porque diretamente eles combatem falsos ensinos também que aquela igreja estava sofrendo. E ainda, na sequência dos pedidos, esse restante da oração ali e essa conclusão, né, de que eles foram resgatados do domínio do império das trevas, foram libertos do domínio do império das trevas e agora trazidos para a poderosa luz, para a soberania da luz, né? Ou seja, aqui também uma correlação bíblica muito legal de se fazer por exemplo, com o apóstolo João e os textos de João, onde ele escreve sobre luz e trevas, porque João, assim como aqui essa igreja, também enfrentou, no seu contexto específico, alguns dos mesmos problemas heréticos que aqui Paulo também está tentando combater. E essa linguagem luz e trevas é muitas vezes uma linguagem que esses hereges usavam para dizer que, olha, você precisa fazer algumas coisas aqui, que a gente vai ver daqui a algumas semanas, para chegar à luz. Mas aqui Paulo está falando como que realmente temos acesso à verdadeira luz. E a verdadeira luz nós temos acesso por meio da obra de Cristo que nos liberta. E ainda um alerta, né? O alerta de que, nos trouxe da escravidão, do domínio das trevas para a poderosa luz, significa que ou estamos nos domínios das trevas ou estamos na poderosa luz. Ou seja, não há aqui também, já desde o início, e isso vai se desenvolver ao longo da carta, um meio termo para as pessoas, para os cristãos, para os não cristãos. Não há aquela pessoa que é uma tábula rasa, uma folha em branco, uma pessoa que você bate o olho e diz até que ela é boazinha, até que ela é legal, até que ela é boa. Não. Todos estão no domínio das trevas, a não ser que a mensagem do Evangelho os encontre e transforme essa realidade, os alcançando, os puxando, libertando eles desse domínio das trevas e os trazendo para a poderosa luz, né? Então aqui mostra muito essa realidade difícil, dura, mas muito verdadeira do pecado, da marca do pecado em nossas vidas, mas também do poder do Evangelho em nos salvar e nos libertar das trevas. Maravilha, isso mesmo, gente. E como fica claro aqui no texto, o Senhor é quem capacita o seu povo a viver de uma maneira que o honre, que o exalte, como alguém que recebeu uma herança, um povo que vive na luz. Interessante que quando Paulo ele escreve no final do versículo 12, aqueles que vivem na luz, ele tem, parece que um insight, né? Aquele a luz, eu preciso falar então. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Paulo estava falando, eu, apóstolo, vocês, igreja, vocês, povo santo e fiel. De repente ele olha para os irmãos e diz, nós fomos resgatados. Ou seja, quando fala sobre o lugar de onde Cristo tira o homem, ele coloca todo mundo na mesma condição. Todos nós fomos removidos do poder das trevas, em algumas versões diz do império das trevas,
e transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de amor. Veja que essa expressão império das trevas, ela demonstra que é um lugar onde existe peso, obrigação, sabe? Um regime fechado ali, onde a pessoa ela está debaixo de um jugo, onde ela está debaixo de uma escravidão, e é nas trevas, na escuridão. Mas ele fala do reino do Filho amado, ou seja, o reino de Jesus Cristo, um lugar onde nós somos comprados, e nesse lugar vivemos em liberdade e recebendo ou vivendo, entendendo o perdão dos pecados. Portanto, Paulo lhe fala algo, nós estamos nessa mesma condição, irmãos. Nós estamos livres desse império das trevas, nós estamos no reino do Filho amado, no lugar onde nós temos amor, porque nós somos libertos e somos perdoados. Perceba que Paulo está implantando na mente dos irmãos a realidade que eles devem viver em Cristo Jesus. Uma compreensão clara do que Cristo realizou por cada um deles e como eles precisavam então se posicionar diante da vida do seu Senhor, como igreja do Senhor, como eles precisavam caminhar naquele momento. A oração de Paulo é ao mesmo tempo uma declaração de fé para os irmãos entenderem aquilo que era a sua realidade, aquilo que eles deveriam se apropriar. Não é à toa que a partir do versículo 15 ele começa a expressar quem é o Senhor da igreja. Não é à toa que a partir do versículo 15 ele apresenta o Cristo verdadeiro, que é o Senhor da sua igreja, e como Cristo supremo, ele é exaltado e honrado. Mas isso fica para a semana que vem. Isso aí. A semana que vem a gente continua e vai ser demais. Vai sim. E quero já dizer para você que nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link da pregação que o pastor Geiseriel pregou sobre esse assunto. Foi uma mensagem maravilhosa, ressaltando o poder do Evangelho. Para a gente só recapitular, né? Qual é o valor da mensagem do Evangelho? Paulo ele apresenta isso como alguém que tem autoridade de Cristo, como alguém que se alegra pelo crescimento da igreja em fé, esperança e amor. O poder do Evangelho, ele é transformador, ele é completo e ele deve ser propagado em todo o mundo. E então nós temos uma visão clara da oração de Paulo. Ele faz um momento de ação de graças, onde ele expressa a fé que os irmãos tinham, como isso é algo que é relevante para ele. Também a eficácia do Evangelho na vida desses irmãos, por ser transformador, por ser uma mensagem que deve ser propagada no mundo. E também o pedido, né? Quais eram os pedidos que Paulo fez? Que os irmãos tivessem pleno conhecimento da verdade, sabedoria, contentamento espiritual, e que eles fossem fortalecidos com o poder para então andar em perseverança, paciência, alegria e gratidão. E aí, pessoal, primeiro estudo bíblico de Colossenses, ficou claro? Surgiram dúvidas? Olha só, se você tem alguma dúvida sobre o que aprendeu aqui, vou dar a dica para você. Entra no perfil da Onda no Instagram, mande sua pergunta, nós vamos estar ouvindo vocês e respondendo as suas perguntas, tá bom? Quero ver, hein? Manda a sua pergunta, nós estaremos lá no perfil da Onda Dura no Instagram, respondendo e ajudando vocês. Show, Gustavo, alguma coisa ainda para comentar? Ótimo. Não, creio que não. Creio que também, se quiserem, né? Às vezes, se não abrirem no Instagram, mas quiserem já deixar no comentário aqui do vídeo mesmo. Boa. Gente daí, durante essa semana, vai abrindo, vai vendo. E semana que vem a gente pode fazer até um compilado de perguntas que o pessoal enviou, seja no Instagram, seja aqui nos comentários do YouTube, para a gente talvez tirar algumas dúvidas específicas, talvez sobre o conteúdo geral do texto, ou algum item ainda que foi falado hoje, mas que você quer que a gente aprofunde ou tire a sua dúvida, né? Mande lá,
Não perca isso. Essa oportunidade, né? É isso aí, oportunidade única. Não. É isso aí, pessoal. Muito bom, que alegria estar com vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo. Comenta aí o que você está achando desse estudo bíblico. Se foi legal, interessante, dúvidas, perguntas, enfim. Você tem liberdade, comente muito. É bom estar com vocês. Deus abençoe. Até segunda que vem estaremos juntos estudando a Bíblia. Um abraço. Valeu.